Olá, meu nome é Nancy. Hoje eu vou apresentar meu trabalho, que é intitulado Rotulagem Obrigatória de Alimentos Embalados. Ele foi orientado pela professora Kessiane. A rotulagem obrigatória de alimentos embalados é parte fundamental da regulamentação alimentar, destinada a assegurar a segurança dos consumidores, oferecer informações essenciais sobre os produtos e promover a transparência no mercado. Dentre as principais legislações referentes à rotulagem de alimentos industrializados no Brasil, esta é a RDC número 259, de 23 de setembro de 2002, que estabelece os critérios técnicos obrigatórios para a rotulagem de alimentos embalados, como a lista de ingredientes, denominação de venda, lote, data de validade, entre outros. Inúmeras regulamentações sobre rotulagem de alimentos têm sido estabelecidas com o objetivo de assegurar aos consumidores informações corretas e detalhadas sobre os produtos à venda no Brasil. Estas regulamentações, além de informar o consumidor, servem como ferramentas para orientar o setor produtivo acerca das informações obrigatórias que devem estar presentes nos rótulos. Entretanto, muitas indústrias alimentícias possuem carência de informações ou não seguem os aspectos legais vigentes que norteiam a rotulagem de alimentos. A fiscalização ineficiente é apontada pela maioria dos estudos como um principal fator para o descumprimento e a banalização das normas estabelecidas para a rotulagem de alimentos no Brasil. Dentro desse contexto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a adequação da rotulagem obrigatória de alimentos embalados com base nos critérios estabelecidos pela legislação brasileira. Foi realizado um estudo observacional com abordagem transversal, quantitativa, descritiva e analítica. Esse estudo foi feito no período de agosto de 2020 até o período de junho de 2021. Foram realizadas avaliações dos rótulos de alimentos destinados ao público infantil. Dentre eles, tem as categorias de produtos de panificação, incluindo biscoitos recheados, cookies, bolos. Categoria de bebidas, que inclui sucos de caixinha, sucos em pó, refrigerantes. A categoria de leite e derivados, incluindo iogurtes, bebidas lácteas, leite fermentados. E, por fim, a categoria de doces e derivados, que inclui chocolates, balas, pirulitos, guloseimas em geral. A coleta desses dados foi dividida nas seguintes etapas: a identificação da categoria dos alimentos para o público infantil, o registro fotográfico desses rótulos e a avaliação dos mesmos. Foram analisadas diferentes marcas de acordo com a disponibilidade, totalizando 97 rótulos. A análise desses rótulos através da aplicação de um checklist, elaborado com base na RDC número 259, de 20 de setembro de 2002, que dispõe sobre o regulamento técnico para a rotulagem de alimentos embalados. O checklist foi preenchido com as denominações C para o item conforme, NC para o item não conforme e NA para o item que não se aplica. O checklist contemplava a avaliação da adequação dos itens apresentados na tabela 1 a seguir. Os resultados obtidos foram agrupados em um banco de dados, onde foram geradas frequências e percentuais com a criação de planilhas. Após a análise, foram descritas as inconformidades encontradas nos rótulos e as formas de adequação dessas irregularidades. Na tabela 2 estão apresentados o percentual de conformidades C e não conformidades NC dos rótulos analisados com os critérios estabelecidos, bem como o percentual de produtos em que essa legislação não foi aplicada. Com base nos resultados apresentados nessa tabela, foi possível analisar 24 rótulos de produtos de panificação, 25 rótulos de bebidas, 25 rótulos de leite e derivados e 23 rótulos de doces e derivados, totalizando 97 rótulos de alimentos analisados. Para os alimentos das categorias de produtos de panificação, incluindo biscoitos recheados ou wafers, 2 desses rótulos apresentaram uma ou mais não conformidades
para os itens previstos no Regulamento Técnico para Rotulagem de Alimentos Embalados. Dentre os produtos de panificação, um dos alimentos selecionados e identificados como não conforme no âmbito da RNC foi o salgadinho de batata, pois na parte frontal da embalagem não foi identificada a denominação de venda do produto. No rótulo, a palavra batata estava presente somente na lista de ingredientes. Neste caso, o fabricante deveria informar na parte frontal do rótulo o termo chips de batata ou batata frita, possibilitando a identificação do produto pelo consumidor. Outra não conformidade foi encontrada no rótulo do salgadinho de trigo, pela falta de padronização dos aditivos alimentares na lista de ingredientes. O fabricante deveria padronizar a forma de apresentar os corantes, colocando somente a função seguida do INS ou colocando o nome dos corantes. Dentre os rótulos analisados, os produtos da categoria de bebidas, apenas um rótulo foi considerado não conforme por apresentar informações de difícil visualização, letras e números com cor e tamanho inadequados ao rótulo. Este caso ocorreu para um produto de refrigerante de Guaraná sabor tutti-frutti, no qual o tamanho da tabela de informação nutricional estava de difícil visualização, embora a embalagem possuísse espaço livre. Quanto aos produtos da categoria de leite e derivados, não foram identificados rótulos não conforme, no âmbito da legislação para a rotulagem obrigatória de alimentos embalados. A categoria de alimentos, doces e derivados, incluindo chocolates, balas, apenas 13% deles, equivalem a 3 rótulos. Dentre eles, a inconformidade mais frequente foi a relação à denominação de venda do alimento. Neste caso, os 3 produtos usavam termos de denominação de venda não comuns, ou seja, não há na legislação registros desses produtos, como por exemplo, o produto pé de moça, mariola cristalizada e canudinho ácido. Nestes casos, os fabricantes poderiam usar termos que expressassem a composição do alimento, como doce de leite com amendoim e chocolate para o produto pé de moça, doce de banana para mariola cristalizada e bala para canudinho ácido. Além destas, o produto pé de moça também apresentou não conformidade por não indicar a forma de conservação ou armazenamento do produto, descumprindo das disposições contidas na referida legislação constitui infração sanitária, sendo necessária a adoção de medidas sugeridas para a adequação do rótulo. A figura 1 representa os resultados do percentual de conformidades C e não conformidades NC do total dos rótulos selecionados neste estudo, de acordo com os critérios restabelecidos pela RDC número 26 de 2015, bem como o percentual de produtos em que esta legislação não foi aplicável, NA. Ao término da pesquisa, foi possível constatar que do total dos rótulos analisados, 6,2% dos produtos apresentaram irregularidades para um ou mais critérios estabelecidos pelo documento normativo. Dentre os critérios estabelecidos pela legislação, o item 4.3 da tabela 1 apresentou o maior percentual de descumprimento, atingindo 4% dos rótulos, ou seja, a irregularidade mais frequente tem relação com a denominação de venda dos alimentos. Ao término do estudo, foi possível constatar a presença de irregularidades para um ou mais critérios estabelecidos pela legislação em todas as categorias de alimentos, exceto a de leite e derivados. Tais irregularidades podem levar o consumidor à ingestão de um produto inadequado à sua dieta. Sendo assim, a execução deste trabalho demonstrou a importância da constante fiscalização da rotulagem de alimentos no Brasil e da correta adequação do setor produtivo às normalizações, com o propósito de garantir ao consumidor clareza nas informações descritas nos rótulos e prevenção do dano à saúde da população. Também evidencia a necessidade de realizar estudos contínuos nessa área, especialmente considerando as recentes e importantes mudanças nas regulamentações de rotulagem estabelecidas pela Anvisa.